A paz do Senhor, queridos. Não importa o lugar, a circunstância, não importa se estamos num lugar favorável, se estamos fora de lugar. Se fomos chamados, escolhidos por Deus para fazer a diferença, se Deus nos chamou para ser representantes dele aqui nessa terra, nós temos sim que fazer a diferença. Podemos ver muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamados com um propósito, que não se deixaram contaminar, não se deixaram levar pelo lugar, pela idolatria do lugar, por coisas que não agradavam a Deus, independente do lugar. Mas também vemos outras que também, independente do lugar que estavam, não pensaram duas vezes em trair o seu Deus. Sim, trair. Porque quando dissemos que servimos a Deus, que somos povo dele, escolhido, e procuramos fazer aquilo que não o agrada, por muitas vezes até adorar outros deuses, buscar deuses estranhos. Por quantas vezes vemos pessoas que pedem para Deus algo que por muitas vezes Deus está o protegendo de se machucar, de que aconteça algo pior. E Deus não permite. Por muitas vezes pessoas, já vi pessoas que queriam tanto um casamento, por exemplo. Ah, mas é aquela pessoa que eu quero. Aí Deus diz não. O que ela faz? Em vez de agradecer a Deus pelo livramento, o que ela faz? Ela vai em casa de deuses, fazem oferendas a deuses estranhos, porque não se conformam com o não de Deus. Os nãos de Deus são para nos proteger. Mas independente de qualquer coisa, a nossa essência, ela não pode mudar. Nós não somos como o camaleão, que onde ele pousa, onde ele fica, o lugar onde ele está, é a cor que ele fica. Ah, porque aqui estão fazendo isso, então se eu não fizer, eu vou ser o estranho. Não importa. Nós somos forasteiros em terra estranha. O nosso lugar não é aqui. Aqui nós estamos só de passagem. Que importa se vão te olhar como estranho, como uma pessoa esquisita? Nós somos realmente diferentes e temos que ser diferentes. Porque a Bíblia nos diz assim, que quando o ímpio olhar para nós, ele vai dizer assim, ó, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se o ímpio olha para nós e não vê diferença alguma, por que ele vai sair de onde ele está? Se estamos num lugar onde há pessoas que as trevas já dominaram suas mentes, nós precisamos continuar sendo luz. Porque a luz, ela clareia onde há trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. E não o contrário. Não permita que a luz do Espírito Santo sobre a tua vida venha a se apagar. Por conta das densas trevas que vêm.
Deus te chamou para ser luz. Um exemplo. Naamã. Perdão. Amã. Um homem que perseguia e matava o povo de Deus. Trazia cativos, tanto que dentro da casa dele tinha uma serva hebreia. Uma menina que talvez ele até ajudou a matar os pais, a aprisionar e trazê-la como escrava para servir ali. Mas essa menina, ela tinha todos os motivos do mundo para querer a morte daquele homem, para querer ver aquele homem morto, ver aquele homem destruído. Talvez outra pessoa no lugar dela ia dizer assim, só tá pagando, deixa que morra. Mas não. Essa menina, ela tinha realmente a luz de Cristo. E ela queria que o seu Senhor, mesmo ele tendo sido mau, mas ela queria que ele fosse um homem transformado, que ele conhecesse o Deus de Israel. Ali ela apresentou a cura, o milagre no Deus verdadeiro. Resultado, aconteceu o que ela falou. Mas o mesmo Amã, movido por coisas terrenas, movido por aquilo que o dinheiro pode pagar, ali ofereceu como gratidão do que ele recebeu, que é a cura para a lepra. Ele quis dar coisas materiais para o profeta, mas o profeta entendeu que aquilo não vinha de Deus. Ele entendeu que ele não precisava daquilo. Entendeu que quem fazia o milagre não era ele, era Deus. O servo do profeta Geazi, imagino que por muito tempo ele serviu ao lado do seu Senhor, mas não aprendeu, mas não tinha no coração a bondade, a luz que aquela menina carregava. Você entende, querido, que não importa o lugar que estejamos, a menina estava num lugar improvável, mas ela manteve o coração limpo, o coração puro. Ela manteve a sua fé no Deus Altíssimo. E ali ela ganhou o coração do seu Senhor. Ela não se deixou contaminar pelo ódio, pela vingança. Não, queridos. Ela viu uma oportunidade de apresentar esse Deus tão maravilhoso para aquele homem tão mau. Mas Geazi, mesmo vendo o exemplo do profeta, mesmo vendo tudo acontecer num lugar que ele deveria ser exemplo, ele foi atrás, mentiu, enganou no nome do profeta, fez coisas que desagradou a Deus. Tem muita gente querendo manchar a honra daquele que serve a Deus de verdade. Mas para esses,
a lepra de Naamã vai o perseguir. Assim como Geazi, quando ele tomou aquelas vestes, aqueles utensílios que o profeta desprezou, que ele foi lá e mentiu em nome do profeta, falando o que ele queria, mas era para ele. Na mente dele ele ia esconder, ia ficar tudo certo. Mas Deus, ele não dorme. Queridos, Deus não deixa os seus no engano. Quando Geazi voltou, o profeta olha para ele e pergunta: onde você estava? Você acha que eu não vi quando você fez isso? Isso Deus me mostrou? Aquele que anda na presença, aquele que anda em comunhão com Deus, não importa o que se levanta contra ele, Deus vai mostrar para ele e dar a porta de escape. Quando Deus ele revela algo que está em oculto, ele está lhe dando um livramento. Por isso não precisamos temer o que vem contra nós. O inimigo levanta todo tipo de laço, de armadilha para nos prejudicar, mas o nosso Deus está sempre um passo à frente. Deus ele está pronto para nos livrar. Não precisamos temer, se preocupar com o que vão pensar sobre nós. Nós apenas precisamos ser luz. Daniel, por muitas vezes, foi acusado de algo que não fez. Foi mandado para a cova de leões. Seus amigos foram jogados na fornalha. E Deus não desamparou nenhum deles. José foi jogado injustamente na prisão. Por uma mentira. Mas Deus o exaltou, que salvou a casa do seu pai e muitas nações que precisaram. Ah, queridos, Deus ele não deixa os seus perecer. Ele até permite que o inimigo avance e ache que vai nos destruir, mas no momento certo ele mostra para todo mundo que ele é Deus na nossa vida. Você não precisa se encolher e achar que se você demonstrar que você é servo do Deus vivo, que você vai perecer por isso. Não, pelo contrário. Aquele que não se envergonha do Evangelho de Cristo, Deus tem compromisso com ele. Mas aquele que se envergonha está automaticamente abrindo mão da proteção do Altíssimo. Quem pode mais do que o nosso Deus? Quando estamos na luz, como Ele na luz está, não podemos ter comunhão com as trevas, fazer aquilo que aqueles que estão em trevas fazem. Pelo contrário. Ah, porque todo mundo está fazendo, então vou fazer também. Você não é todo mundo. Você não nasceu para fazer o que todo mundo está fazendo. Deus te chamou com propósito. Deus te chamou a fazer a diferença no meio daqueles que fazem o que todo mundo está fazendo. Será que é tão difícil de olhar e ver que quem está fazendo o que todo mundo está fazendo está indo para o mesmo caminho? Está tendo o mesmo fim? E é esse fim que você quer para a tua vida? Não leve as coisas de Deus na brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é amor, Deus é justiça, mas Ele também é fogo consumidor. E no tempo certo, Ele vai separar o joio do trigo. De que lado você quer estar? Do joio ou do trigo? De que lado que você quer estar? Com aqueles que andam na luz ou aqueles que já estão em trevas e não querem saber de Jesus? Jesus é a luz do mundo. Quem o segue jamais andará em trevas. É a palavra de Deus que nos diz isso. Precisamos fazer diferença onde moramos. O povo tem que olhar para nós e ver a diferença. Eu não estou falando aqui para me exaltar não, queridos. Mas já teve pessoas que teve aqui, na nossa casa, onde temos também comércio, que disse assim: eu nunca entrei na tua casa, mas quando eu chego na frente, na porta da tua casa, eu não quero sair mais daqui. E hoje eu sei por quê.
É porque vocês são evangélicos, vocês servem a Deus. Aqui tem uma paz que eu não encontro em lugar nenhum, faz muito tempo que eu não sentia essa paz que tem aqui. Porque eu saí dos caminhos do Senhor e eu quero voltar. Outras pessoas, eu quero conhecer, eu quero ver esse verdadeiro louvor que vocês têm. E vão buscar. E por muitas vezes, tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e levam uma vida pior do que está no mundo. Tem boca, mas não louvam. Estão lá simplesmente para mostrar a roupa que veio, para dizer, ó, se eu não vi, o fulano vai falar que eu não vim. Ah, se eu não for, vai acontecer isso. Ah, mas não vai. Mas vai para adorar a Deus. Por muitas vezes em casa não acham tempo para falar com Deus. Devido ao nosso trabalho, por muitas vezes não podemos ir para a casa de Deus porque trabalhamos à noite. Mas independente de estar lá na casa de Deus ou não, a nossa vida diante de Deus tem que ser um altar de gratidão, de louvor e adoração, que o mundo tem que olhar para nós e ver a diferença em nós. O mundo tem que ver que nós somos templo e morada do Deus Altíssimo, que nós carregamos a presença de Deus. Essa luz, ela tem que refletir, e quem está nas trevas vai querer se abrigar nessa luz, que é Jesus que está em nós. Nós sem Deus não somos nada. Não abra mão daquilo que você tem de mais precioso, queridos. Não queira se unir àqueles que profanam o nome de Jesus, que blasfemam. Saia da roda dos escarnecedores, você não é igual a eles. Não se contamine com as coisas daqui, porque aqui tudo é passageiro. Deus tem um lugar reservado para nós, mas lá só vai entrar aquele que for remido, purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Vestes sujas não vai chegar lá. Você precisa andar com as tuas vestes resplandecentes, não se contaminando com as coisas desse mundo, não andando segundo as concupiscências da carne, mas levando uma vida de santidade diante de Deus. De que adianta, queridos, eu estar aqui falando de Jesus, mas a minha vida ser uma perturbação pura? Não adianta estar aqui falando, perdendo o meu tempo, sendo que as minhas ações são diferentes daquilo que eu falo. Mas muitos são daquela opinião: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Se Jesus, ele nos deu exemplo, que ele é Deus, ele nos deu o exemplo, ele fez para nos mostrar como devemos ser. Ele desceu, se despiu da sua glória, desceu aqui nesse mundo para nos mostrar como fazer para chegar a Deus. Veio nos mostrar o caminho, veio nos abrir uma porta. Quem somos nós para querer mandar fazer e não fazer aquilo que está nas Sagradas Escrituras? A Bíblia, queridos, ela não erra. Essa Bíblia aqui, quem o segue, é o manual que vai nos levar para o céu. Muitos erram porque não buscam na palavra. Vão atrás de falsas profecias, atrás de ensinamentos errôneos, porque não se dão ao trabalho de pegar a palavra, abrir, meditar, aprender da palavra de Deus, andar conforme a palavra nos manda. Não importa se vão nos chamar de esquisito, de estranho. E daí? Nós somos. Deus nos chamou para ser diferente, não para ser igual a todo mundo. Faça diferença, queridos, onde você for. Eu não estou falando aqui para que você querer ser melhor que alguém ou querer arrotar a santidade. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que Deus, quando as pessoas olharem para você, tem que ver Cristo resplandecendo na tua vida. Amém, queridos?